adorei. Olha, pessoal, eu tô aqui batendo um papo já com o meu entrevistado nessa Maratona Febrava, a 12ª edição da Feira Internacional de Ar-Condicionado, Refrigeração, Aquecimento, Ventilação, Tratamento do Ar e da Água. Não necessariamente nessa ordem, mas com muito trabalho e dedicação nesse setor que é essencial à vida, tanto ao conforto quanto ao processo. Meu entrevistado é o Rafael Piovani, ele é engenheiro, ele trabalhou muito tempo na Danfoss e agora não, né? Já faz alguns anos, ele está à frente da RP Engenharia e Automação. E ele vai contar por quê. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Obrigada, viu, Imagina. por estar participando aqui do nosso estúdio Mundo do Ar-Condicionado e da Refrigeração. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouco, né? Como é que foi essa migração da Danfoss para a RP? Você sempre teve o espírito empreendedor? Foi uma oportunidade? Sim. Acho que foi uma oportunidade com sonho, né? Na verdade, sempre, depois que eu ingressei na parte de engenharia, né? Tinha um sonho de ser empreendedor. Sim. Né? Então, tive ótimas escolas, a Danfoss é uma delas, né? Onde eu aprendi bastante, né? A parte voltada no que eu estava, que era meu propósito de soluções de engenharia, parte de eficiência energética, e é onde a Danfoss tem produtos justamente para trazer isso aí, né? Esse resultado. E aí, passei pela Danfoss, encerrei minha trajetória na Danfoss em 2010. Você ficou quanto tempo na Danfoss? Fiquei quase 10 anos. Quase 10 anos, é uma escola mesmo. É uma escola. Aprendi bastante. Comecei como estagiário, me formei em engenharia, fui efetivado. Aí eu comecei a trabalhar no setor de HVACR dentro da Danfoss, na divisão de equipamentos, né, de inversores. Que são os drives. São os drives. Tá. Então eu era engenheiro de aplicação e vendas na divisão de drives. E em 2016, né, onde eu comecei a abrir a empresa, apresentei para a Danfoss a proposta de ser um solution provider. A ideia inicial foi essa. Olha que legal. Né? Por ter já trabalhado, a ideia é ter Por quê? Por propósito da empresa, você tinha que ter equipamentos para atender a solução. Claro. Então, desenvolver engenharia, eu preciso de periféricos, inversor de frequência, a parte de controladores, a parte de válvulas de controle, ou seja, o leque que a Danfoss tem, que se encaixou. Né? E o propósito da Danfoss também de ter uma pessoa para desenvolver. A Danfoss ela não tem uma empresa de engenharia, não tem um departamento de engenharia para desenvolver aplicações, ela vende produto. Okay. Então, agregando conhecimento, já, né, que eu tive da Danfoss e de outras empresas por onde eu passei, mas a ideia de integrar, então o cliente tem um problema, você desenvolver essa solução, pegar os equipamentos de primeira linha, como o da Danfoss, e aplicar e ter um resultado satisfatório, como os clientes veem. Poxa, não esperava tanto esse retorno. Né? Então a empresa começou em 2016, abril 2016, completou 7 anos. O mês de abril, a empresa abriu em abril. Foi fundada no mês de abril de 2016. Então são aí 7 anos. 7 anos da trabalhando. RP Engenharia e Automação. Fortemente, exatamente. E você atende todo o Brasil? Brasil todo. São soluções que a gente desenvolve para a parte de frio alimentar, né, a parte de refrigeração e a parte de ar-condicionado. Então, muitos dos casos, né, é o problema, a eficiência energética. Eu preciso economizar mais, sendo mais eficiente. Né, energia cada vez mais cara. Sim. Né, então, hoje vem a parte de recursos naturais, que é a parte solar, a parte eólica, né? Mas mesmo assim, né, Rafael, ainda é necessário fazer essa gestão. Total. É uma gestão. O início, né? O cliente te apresenta um problema. Você tem um problema, eu preciso de uma solução. Eu estou gastando muita energia, estou muito quebra de máquinas. Onde eu posso melhorar, né? Ter um retorno energético, gastar menos e ter um resultado expressivo. Então aí que entra esse estudo, né? A gente faz uma análise da aplicação do cliente,
né, do desenvolvimento que ele tem hoje, faz um estudo do que ele está consumindo. Por exemplo, você vai num edifício comercial, são muitos andares. Onde é o ponto que está pegando? É máquina? É consumo expressivo de energia? Onde que... Aí você vai fazendo isso tudo e pontuando aonde você vai fazendo essa análise, esse mapeamento para poder entregar uma solução que se adeque à necessidade dele. Quer seja uma redução da geração de energia elétrica, Sim. Quer seja uma gestão do próprio sistema. Entendi. Qual é o problema mais cabeludo que já apareceu assim para você? Olha, cada problema tem sua particularidade. Né? O problema que eu tive, assim, eu pensei que seria um problema, na verdade foi até gostoso de fazer. Foi uma parte de um edifício comercial. Né? Ele precisava, eu preciso controlar vários periféricos, só que eu preciso customizar em questão de equipamento. Lógico, estava entrelaçado com verba. Então ele tinha uma disponibilidade de verba para fazer aquela automação e eu tive que encaixar um recurso que melhor se adequava. Assim, eu falei, é difícil, porque ele te deu um problema, falou, cara, é valor. Ele te deu um problema e te deu um problema com a solução com a dele. Solução, exatamente. Falou, eu preciso pegar isso, eu preciso reaproveitar isso e eu preciso chegar nisso aqui. Cara, é difícil, mas vamos lá, vamos estudar. Aonde, né, até surgiu um case, né, que nós fizemos, que foi automatizar fan coils. Então ele já tinha um sistema foi original. Foi no edifício Milano e Torino? Milano e Torino. Tá. Milano e Torino foi um case, assim, uma experiência bem bacana. Então conta. Aí começou, olha, eu preciso integrar, eu tenho problemas de manutenção. Né, troca de filtro, a parte do usuário, às vezes ele só avisava que tinha um problema de conforto, né, para a administração quando o cliente reclamava, ele falava, meu, aqui está quente, eu preciso do frio. Então, assim, ele queria um negócio, ele tem um BMS que não estava funcionando do jeito adequado. Deveria funcionar. Então, entendemos como que é o BMS, que linguagem que ele fala, qual que é o protocolo, né? Que no ar-condicionado você tem alguns protocolos que interagem com a parte de automação do ar-condicionado. Sim. Ele tinha um protocolo antigo, né? Então você teve que... Não, eu não vou mudar o protocolo agora, eu preciso integrar esse. Então, você viu, né? Cada etapa você tinha um ponto ali que você tinha que adequar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, o que nós fizemos? Né? A RP Engenharia fez um estudo, achou o melhor equipamento para aquela necessidade. Nós entramos com o inversor de frequência da Danfoss, com alguns periféricos que é diferenciado do mercado, que é a parte de controle de pressão e a parte de saturação de filtro. E você já conseguia agregar ao inversor, para você não ter vários periféricos. Uhum. Então, com isso eu consegui customizar, deixar um painel mais compacto, né, e atender a solução. Além disso, né, a questão que ele tinha eu não consigo ver a temperatura de insuflamento ou de retorno, se uma correia quebrou, se o filtro sujou. Que é necessário no edifício comercial, você precisa estar antenado em todas essas especificidades. Sim, sem dúvida. Então, ele tinha por experiência, o pessoal, a empresa existente de facility, vamos trocar esse filtro a cada 3 meses. Só que isso variava bastante, porque dependendo do usuário, né, do condômino, fazer uma reforma, alguma coisa assim, você já comprometia a parte de filtragem. Entendi. Então, na média eram 3 meses, mas podia ser 1 mês e meio, depende da intervenção que o condômino fazia, você já tinha um problema de filtragem. Né? Então, com isso, com essa aplicação dessa solução, nós colocamos um equipamento da Danfoss agregado ao inversor, que ele fica monitorando a saturação do filtro. Então ele fica modulando o inversor para chegar naquela temperatura desejada. Eu quero chegar a 22 graus. Então a máquina, a inteligência, né, a automação realizada fazia com que acelerava mais o ventilador, abria um pouco mais a água gelada, na parte do filtro, se está obstruindo, ele acelerava mais o ventilador de insuflamento, né?
a parte de damper também, que é dentro da sala. Só que estava muito frio. Que ele vai regular, vai tudo modular. automático. Então não uma tinha. mão na roda para quem tem que ver todos esses andares. Exatamente. E tudo mais. Com isso, né, o resultado final a isso hoje ele tem uma sala de monitoramento, onde informa para ele, o filtro saturou, isso escreve, manda uma mensagem, filtro sujo. Então ele tem todas as informações no supervisório. Aqui no mercado de ar-condicionado o pessoal usa muito o BMS, né, que é o monitoramento do sistema. Então hoje está tudo ou no celular ou na própria máquina que o pessoal está gerenciando. Então aparece o tempo de saturação, se o filtro está sujo ele informa, se vai fazer uma manutenção e tem uma quebra de correia, logo na sequência informa a quebra de correia, né? Então se a temperatura está excessiva ele informa, porque a gente está monitorando as temperaturas tanto de suplamento como retorno. Então essas temperaturas informam também no BMS a pressão e a temperatura de insuflamento, ou seja, que está entrando no ambiente, ou seja, né? Começou com... E aí eu vi as oportunidades que o produto oferecia e eu opinava também, que acha fazer isso? Isso aqui vai agregar nisso, vai ter um retorno assim, assim, assado. Pô, legal. Né? Então o cliente ele foi muito aberto, muito isso receptivo. É importante, né, Rafael? Né? As pessoas que gerenciam, né, uma empresa que administra o condomínio são bem abertas para tecnologias novas. Então isso facilitou bastante. E graças a Deus é um case muito legal. Né? Muito bacana. Muito bacana. Ô, Rafael, por que os inversores de frequência agora têm o nome de drives? Na verdade, o drive assim, nada mais é um dispositivo. Né? O drive, você pode ter um drive de computador, você tem vários. O drive é uma palavra em inglês que é um dispositivo. O inversor nada mais é um dispositivo, só que aciona um motor elétrico. Você entendeu? Então, no ar-condicionado, o pessoal também, eles adotam muito a parte de variador de velocidade. Né? Rotulou isso, eu quero um variador. Então, assim, na linguagem de indústria, é muito inversor de frequência. Tá. No mercado de ar-condicionado, é muito variador de frequência. E alguma indústria é conversor de frequência. Caramba! Outros são drives, mas é o mesmo equipamento. Né? A gente fala, a Danfoss adotou como conversor de frequência. Nada mais é você ter uma tensão alternada, onde você converte ele em contínua. Mas existe também o conversor, que ele entrega uma corrente contínua, que é o conversor AC/DC. O inversor ele tem essa parte de conversão, só que ele entrega um AC de uma forma pulsante. É a diferença do equipamento, né? Entendi. Então, conversor, às vezes eu falo, você quer um conversor, seu motor é de corrente alternada ou de corrente contínua? Não, é corrente alternada. Então, aí é o drive, aí é o inversor de frequência, porque existe muito ainda motor de corrente contínua na indústria. E o inversor convencional não trabalha com esse tipo de motor. É um conversor de frequência, que ele converte o AC, né, o AC para DC, para esse motor de corrente contínua. Olha, então é uma confusão. Olha, é muita informação, né? Tem que ser um engenheiro para explicar e tem que ter uma parte de automação para validar. Por isso que a gente está aqui com o Rafael Piovani da Engenharia, RP Engenharia e Automação. Além desse case, Mirano e Torino, vocês também publicaram um case que é da Naturelli, que é uma empresa de conservação de alimentos. Exatamente. Né? Então eles têm ali as verduras, as frutas, e eles precisam conservar é uma das partes da cadeia do frio para levar os clientes que vão utilizar ou vão comercializar em seus pontos de venda. Exatamente. Tá certo. Qual foi a demanda da Naturelli? O que estava acontecendo lá e como vocês solucionaram? Tá. Na verdade, a Naturelli, eles são uma empresa que trata de perecíveis, né? Então, parte de frutas, verduras e legumes. Sim. Né? E isso é muito... A Anvisa, ela pega muito no pé dessas empresas. Por quê? Eles processam, né? Eles fazem a lavagem
das folhas, o alface, qualquer verdura, legumes e frutas. Então, ele tem que ter a temperatura adequada, né, o armazenamento adequado. Por quê? Ele faz esse acabamento e vai em hospitais. Por exemplo, a Naturelle, ela atende o Einstein, ela atende o pessoal do Senac. Então, ela atende várias empresas que vai receber o Fleury. Né? Então, Às vezes é um padrão, os clientes padrão. dela são padrão A. Sim, então, ou seja, né, ela tinha essa preocupação, a preocupação era, será que eu estou entregando o meu produto na temperatura adequada, da forma adequada? Então, os donos, né, tinham essa preocupação. Aí que surgiu, né, a gente tinha, a RP, ela tem muito, pela minha trajetória, eu tenho, graças a Deus, bastante contato, então, a maioria é indicação. E vem uma indicação, talvez a RP consiga te atender. Bate um papo com o Rafael, eu tive o primeiro contato com o seu Luiz, conversamos, entendi a necessidade dele, visitei a fábrica dele, olhei os equipamentos, ele estava com os equipamentos que não estavam adequados para o que ele queria. Aí eu fiz todo o estudo, falei, olha, você vai precisar fazer isso, seu investimento inicial é esse, você vai ter um payback mais ou menos nesse tempo. E ele gostou. Só que nesse meio, foi final de 2019, entrou a pandemia. Aí o hospital não parou de funcionar. Ao mesmo tempo, ele ficou meio, né? ele ficou meio preocupado com a questão de verba. Será que vai parar? Eu vou continuar? Então ficou aguardando o momento correto, aonde ele deu start. Falou, Rafael, realmente, a questão de hospitais crescendo, precisa de alimentos. Foi que executamos, né, num tempo estimado, entregamos antes do prazo, né, e entregamos um resultado. Hoje, a Naturelle, ela consegue monitorar as temperaturas das câmeras, então ele sabe como está cada produto e cada câmera. Né, são quantas câmeras lá? São 7 câmeras no total. São 5 câmeras são 5 câmeras de resfriados e 2 de congelados. Né? Porque aí tem alguns produtos que ele tem que trabalhar no congelado, e 5 de resfriados. Então todo o produto E o clássico, né, das câmaras frigoríficas, né, a porta aberta, né? O vai e vem das portas. Sim, então, mas isso aí... Clássico. Isso é um clássico, aí você tem essas temperaturas, né? Então, a solução para... Você tem um tempo de você fazer o carregamento da câmara, você tem que estar aberto, não adianta você ficar abrindo e fechando. Então você tem a cortina, que é utilizada, né? E a gente estipulou um tempo de porta aberta. Quando ele passa esse tempo, ele já manda uma mensagem. Todo o sistema de automação feito na Naturelle manda um envio de mensagem de e-mail. Manda um e-mail falando, ó, a câmara tal atingiu a temperatura. Aí ele olha, vamos ver, ó, vocês estão muito com a porta aberta. Então você tem essa gestão, então ele conseguiu controlar. E o legal de tudo o pessoal ainda tinha aqueles instrumentos de medição. Então ele chegava com ultravioleta, né? Infravermelho, fazia a medição e anotava no papel. E ficava anotando todo dia. Né? E na parte da manhã, à tarde e à noite. Então eram 3 vezes. Então a nutricionista da empresa fazia toda essa tarefa. Gente, que mão de obra pensar nisso, hein, Rafael? Exatamente. E hoje, num simples clique, você faz a relação do dia e os horários que você quer e já gera um relatório. Então se vem um órgão certificador ali, uma Anvisa, por exemplo, que vai fazer uma vistoria, eu quero saber o seguinte, você forneceu os produtos há 15 dias atrás, deixa eu ver a temperatura que você forneceu. Ele entra naquele período, né, que o fiscal... um relatório, anual, mensal, dia, um acesso. Olha que legal. Então ele consegue acessar pelo celular, smartphone mesmo, consegue entrar na câmara específica que estava aquele produto, no dia e o horário, ó, que a temperatura que estava. E ele consegue fazer um acesso remoto, já consegue, que você falou em celular? Consegue. Então o seu Luiz ficou contente. Nossa, com certeza. Isso aí para ele foi Como é que foi o resultado? Como é que foi o fechamento desse case? Foi entregue, aí eu falei para ele, vamos monitorar, a empresa vai auxiliar, porque não fez um pack de monitoramento com RP. Só que ele falou, Rafael, eu preciso aprender, fazendo essa gestão. Aí ele falou assim, então você me auxilia, né, paga uma mensalidade mensal por 6 meses, você me auxilia
como que é o acesso. Ou seja, se eu tenho alguma dificuldade, eles acionavam, ele tinha um número do WhatsApp da empresa e informava, a câmera tal chegou na temperatura, aconteceu algum problema. E remotamente a gente já tinha intervenção. Mudava um set point de temperatura, fazia uma correção de parâmetro, durante 6 meses, até ele se adaptar com a ferramenta. E graças a Deus ele se empenhou bastante, hoje ele... Ficou feliz. Viramos amigos, além de ser um legal. cliente, é um amigo. Então, ou seja, sempre ele tem uma dificuldade, né, alguma coisa que ele precisa, ele me liga, né, a gente troca experiência, ele pede uma dica, e com o maior prazer é passar dessa informação para ele. Que legal. Né, além de um parceiro, um grande parceiro, virou amigo. Que legal. É, Rafael, bacana. qual é o tempo estimado para você fazer esse diagnóstico e dar essa devolutiva para uma empresa que tem alguma demanda? Tá, quando chega a necessidade do cliente, a primeira coisa eu preciso fazer uma visita na sua empresa, né, para eu entender. Porque às vezes muitas vezes vem por e-mail ou por telefone, e isso é de praxe. Eu adotei essa metodologia que é tudo que for desenvolvimento de engenharia na parte de eficiência energética tem que ser no local, fazer o levantamento. Qual que são as primícias? As primícias são: eu tenho um problema de energia, eu estou gastando muita energia nessa loja. Se um cliente tem mais de uma loja, aquela loja é maior, eu gasto menos, essa aqui eu gasto mais. Que região que está? Está na mesma cidade, não está na mesma cidade, né? É questão de clima. Sim. E aí a gente faz estudo. Por quê? Estou gastando mais energia. O que você tem na empresa, né, para a gente entender o consumo? Eu sei que o ar-condicionado e a refrigeração, ela representa no consumo energético na empresa de 50% a 60%. Então a gente já parte com esse percentual. E só que nada melhor a gente constatar. Então a gente tem uma medição, tem um aparelho que a gente põe lá num período de 10 a 15 dias, coleta essas informações atuais. Vai fazendo um raio-x. Um raio-x, exatamente. Aí a gente fala, olha, o seu ar-condicionado, a sua refrigeração, gasta, nesse período aqui, gasta tanto. Porque ele tem a conta fechada, ele não tem uma conta quanto gasta só de refrigeração ou de ar-condicionado. Então vocês desmembram essa conta de energia. Exatamente. Para saber qual é o equipamento que está gerando um consumo maior. Exatamente. Olha que interessante. Aí, com essa informação, lógico, né? Com a experiência você já olha, você já tem mais ou menos a ideia. Mas a gente gosta de provar. Falar, né? Então a gente faz esse estudo, faz um estudo teórico. Seu investimento vai ser X e seu retorno desse investimento vai ser Y. E a gente põe um percentual de faixa que vai te trazer de retorno. Né? Então pode ser menos, graças a Deus nunca tivemos. Sempre foi a mais. Ai, que bom. Então sempre estipulou um valor e vinha 2, 3, 4, chegou a ter até 10% acima do que foi estudado. Ai, que legal. Né? Então deu um resultado bem bacana. E então, nesse caso aqui, você tem eficiências, né, na casa da Naturelli, na parte do Milan Tonino, trouxe porque não foi só a questão da eficiência em si. Gastou menos material, gastou menos hora da empresa de facilities que você tinha que ficar toda hora atendendo, ou seja, você tem um chamado, você vai ter um sistema. A pessoa olhou e falou, opa, tem alguma coisa estranha, vamos lá olhar? Então acabou assim, ele não faz uma preventiva e nem corretiva. O que acontece? Uma preditiva. Já avisa com antecedência o que está acontecendo. Então você tem ali um paciente que está monitorado. Sim. Né? Então todos os nossos projetos a ideia inicial é vender com monitoramento. Porque a gente consegue ter muitas empresas, por exemplo, a Naturelli e a Milano Tonino estão em São Paulo. A RP está em São Paulo, então estamos próximos. Só que nós já fizemos automações em Manaus, Brasília, Goiás, né? Aí vai ter o Sul também, Santa Catarina, Paraná. Você tem outras regiões. Sim. Que facilita você ter um acesso remoto. Porque às vezes, olha, RP, eu estou com um problema aqui, você pode dar uma olhada? Se foi contratada ali uma liberação para você acessar a empresa, a gente consegue olha, tem isso e isso aqui, pode alterar? A gente faz a alteração. E o bom, não é uma alteração que não fica registrado. Tudo que você altera tem registro do horário e usuário que fez a alteração.
Então você tem, além de tudo, a rastreabilidade. Sim, exatamente, a rastreabilidade. Então eu estou entendendo assim, que um diagnóstico leva cerca de um mês até você poder fazer todas as medições, análises, fazer um relatório, entregar para o cliente. O que pode acontecer, qual é o custo, o payback, tudo um mês. Aí, eu acho que para fazer uma implantação, dependendo do tamanho do que vai ser implantado, do projeto, do local, então também de 10 a um mês. Sim. 10 dias, não 10 meses, 10 dias a um mês. Aos 45 dias, às vezes tem 60, tudo depende da plenitude do projeto, da necessidade. Mas não é um trabalho, não é uma contratação extensiva, né? Não é coisa de 1 ano, 2 anos, não é assim. Então, porque a gente também se preocupa, Cris, não só com a elétrica. Porque assim, para eu ter um bom resultado na elétrica, falando na parte mecânica, ambos, tanto o ar-condicionado como a refrigeração, como que está a saúde da mecânica? Se eu vou fazer uma automação que eu vou ter um rack frigorífico, por exemplo, eu tenho um compressor, eu tenho válvulas, eu tenho filtros, tenho a tubulação. Se eu tenho vazamento, se eu tenho uma válvula que não está respondendo conforme, se eu tenho um compressor que não está no seu rendimento dentro do envelope, né, do trabalho, vai prejudicar na elétrica, vai prejudicar na automação. Então a gente se preocupa. Eu tenho uma parte, um braço mecânico, que antes de tudo a gente faz um diagnóstico, fala, olha, para nós fazermos a parte de automação e te entregar isso que a gente está propondo, você vai precisar mexer na mecânica. Você quer que a gente intervenha ou a sua equipe intervém? Tudo é bem transparente e aberto para o cliente. Não, mas eu tenho minha equipe própria aqui. Ok, a gente acompanha. Ó, precisa mexer nisso. Após essas correções, a gente faz a intervenção da automação. Porque aí assim eu consigo entregar aquele resultado, né, que foi projetado. O que você gosta mais qual é a intervenção que você gosta mais? Energia elétrica, gestão, monitoramento, rastreabilidade. O que você gosta? Ele fala, o olho dele até brilha. Ele acha que ele está tão feliz com o trabalho dele que eu estou dando essas opções e o olho dele está brilhando, assim. É verdade. Assim, é que eu falo, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, é prazeroso. Total, não é nem um trabalho, né? Não se torna, né? Em casa, né? A parte, né? A empresa familiar, né? Conversando com a esposa, falou de trabalho, o negócio, a conversa estende. Porque é uma coisa que você acorda, gosta de fazer o que eu faço, né? Então, respondendo essa pergunta, olha, eu gosto de desafios. Então, todo projeto de engenharia é um desafio, né? Porque às vezes você projeta um negócio e quando você vai executar, você tem precalços ali. Você tem uma coluna atrapalhando, um negócio que você não contava que aconteceu. Então, ou seja, eu acho que é um conjunto de tudo, Cris. Você vai ter que ter a parte de planejamento, você vai ter que ter a parte de monitoramento, você tem a parte de execução. Se você não tem gente boa, porque vai fazer uma infraestrutura de elétrica, fazer uma parte mecânica, que é a parte de soldagem, né, de qualidade, você tem todo um processo. Então, eu gosto assim, de tudo. É quando você termina, entrega, fala, é isso que eu queria entregar para o cliente. Legal. Como se fosse para mim. Então, assim, eu me ponho no lado do cliente, né, em todos os pontos, é muita preocupação. Será que vai ficar bom? Será que não vai? Vai ficar desse jeito? Então, eu sou muito... mas perfeccionista. Então, tudo tem que ser bem feito. Certíssimo. Né? Então, assim, e graças a Deus, as empresas, as pessoas que estão ao meu lado, faz toda a diferença. Que legal, que bacana. Faz toda a diferença. Ô, Rafael, qual é a maior assim, dificuldade que você encontra no seu dia a dia de um trabalho com esse escopo? Dificuldade? Você acha assim, por exemplo, os clientes que têm a cabeça mais fechada, você comentou que o pessoal do edifício Milano e Torino são pessoas que têm uma cabeça aberta, que diz na engenharia 270 graus. Exatamente.
que vão ao encontro daquilo que se propõe. Então, isso é uma facilidade. Você já pegou algumas obras, alguns trabalhos que você teve que fazer, mas que a pessoa não estava com a Contrariado. Contrariado. Sim, já. É um desafio É um trabalhar desafio, dessa forma, muito, né? porque assim... Que vai criando vários entraves, né? É uma empresa bem nomeada, inclusive, empresa do setor que cuida de saúde. E aí ele tinha um projeto, eles têm uma engenharia própria. E aí eles apresentaram esse projeto que ele queria somente uma interligação de automação. Então você tem uma parte de mecânica, que era uma empresa que fazia, e eu entrava só com painel de interligação de automação. Infra de elétrica e automação. E aí, olhando, vamos dar uma olhada nesse projeto. Falei, olha, esse projeto aqui, o melhor seria assim, assim, assim. Então, eu fiz uma reengenharia em cima do projeto deles. E aí, no início, beleza, é isso mesmo. Então, chegou numa conclusão, que seria o ideal, o adequado. Na hora de executar, aí vem outros fatores. Porque é uma companhia pública. E aí você tem verbas, você tem um monte de obstáculos ali. Que acabou falando, ó, então vamos ter que reduzir isso. Falei, pô, não vai ficar legal. Voltado na parte de automação. O controle em si. Porque para você poder ter o controle, o que eu estou entendendo é que para você poder chegar nesse nível de automação, você tem um caminho a percorrer. É como se você tivesse que ajeitar Exatamente. todo esse circuito para a automação funcionar com o tempo. Exatamente. Não adianta, é como se você quisesse colocar uma gasolina aditivada no carro, mas você, não sei nem se existe ainda vela no carro, mas a vela não funciona, o óleo está baixo, uma série de condições que aquela gasolina aditivada não vai fazer com que o motor tenha um arranque interessante. Sim, então você precisa o quê? Deixar o pneu bacana, calibrado, você precisa deixar as velas, ó, a vela existe né? por fora, as velas ok, o óleo do carro ok, então, para que justamente a gasolina aditivada faça a sua parte. Sim. Levando isso para RP, engenharia e automação, não adianta colocar um sistema de automação se os caminhos em que a automação vai trabalhar não estão adequados. Exatamente. Exatamente. Para você ter um resultado satisfatório, você tem. Às vezes você não conhece muito, né, o seu carro ali, vamos dizer. E você tem que, olha, esse ponto aqui não está legal, tem que corrigir isso. São etapas. Então não adianta pular a etapa. Ah, não, faz isso aqui. Não, só é automação. Não. Se eu te entregar um negócio aqui, você não vai ter o resultado esperado e você vai falar que a automação não funciona. De fato, é natural isso. Então, a gente sempre procura alertar. Fala, olha, melhore isso. Se fizer desse jeito, você vai ter esse situações. Ah, não, ok. Aí você assina um documento. Né? Graças a Deus, no meio, esse foi uma questão de dificuldade. Mas deu certo. Deu certo. No final, eu falei, olha, a gente consegue fazer sem isso aqui, mas certas coisas não pode abrir mão. Que é a parte de monitoramento. Ele investiu a parte de automação embarcada naquela solução que não podia deixar ela deficiente. Falei, não, isso aqui eu não abro mão. Nem que eu não te cobre isso. Mas eu preciso garantir o meu trabalho. Certíssimo, correto. Entendeu? Então a empresa, na maioria dos casos ali, nesse caso específico, ela acabou absorvendo alguma coisa, só que entregou um projeto com segurança. Que a máquina dele vai estar com segurança, o compressor dele vai estar com segurança, a temperatura da sala vai estar... Porque ela é uma câmara que armazenava remédio. Eu não posso entregar um negócio que não funciona. Aí vai chegar para a farmácia ou para qualquer local um remédio que tem que trabalhar com temperatura adequada. Não só a temperatura, nesse caso era a temperatura e umidade. Entendi. Então é uma preocupação um pouco maior. Entendi. Eu te fiz uma pergunta antes disso, né? Qual é a parte do trabalho que você gosta mais? E a gente acabou falando de outras coisas, né? Da sua empolgação, da sua felicidade com a RP, com esse momento profissional. Então agora responde, Rafael, qual é a parte do trabalho que você mais gosta, que você mais se identifica? Olha, eu gosto muito de projetar.
Projeto. Então, sim, porque ali é o coração. Você entendeu todas as necessidades e põe no papel. Então, esse é o primeiro prazer. É você pegar aquilo que está na sua cabeça, que você, né, desenvolveu e põe no papel. Esse é o maior, assim, o prazer, o primeiro prazer, vou dizer. E o segundo é entregar aquele projeto funcionando como você projetou. Então, acho que é o projeto e a entrega. E no meio do caminho são os processos naturais do processo. Tubulação, essas coisas é normal. Mas projetou, você tem um escopo e você desenvolve aquilo, entrega aquilo e funciona. Maravilha, né? Maravilha. Ô, Rafael, e essa parceria com a Danfoss, hein? É longa data, né? Já passei pela companhia, né? Fiquei quase 10 anos. E hoje está, né? Os produtos da Danfoss são discutíveis em questão de qualidade. Né? A gente já está 7 anos parceiros, né? Na parte de inversores. Todos os periféricos que se adequam para o projeto, né? A gente utiliza Danfoss. Oh, maravilha. E outros parceiros também que adequam, que tenham soluções, né? Sim. Teremos algum case? Olha, tem vários cases, viu? Vários, olha que legal. Temos vários. O pessoal de marketing aí já vai trabalhar aí nos próximos. Temos bastante. Graças a Deus tem bastante case. Legal, que bacana. Sucesso. Então vamos tentar aí, né? Divulgar mais cases. Claro, né? Faremos isso, Cris. Isso, que legal. Alguma consideração a mais, Rafael? Olha, aqui, sim, o que eu posso dizer é, né, quem não conhece RP, nós temos nosso site, né? Que é o www.rpengenhariaautomação.com.br, onde você consegue ver os periféricos que a empresa trabalha, né? E nela também tem os cases de sucesso. Legal. Né? Então, nos consultem. É o que eu posso deixar aí para o pessoal. Olha, você vai ficar até sexta-feira na feira? Sexta-feira. O Rafael, ele, como vocês já ouviram, né? Ele já teve uma passagem pela Danfoss, tem essa parceria também com a Danfoss, além de outras marcas. E ele está na sexta-feira, geralmente ele fica no stand da Danfoss. Então, se você vier para Febrava, dá uma chegadinha lá no stand da Danfoss, procura pelo Rafael Piovani. Se você não encontrar, não tem problema, porque o pessoal lá, todo mundo se conhece, vai localizá-lo para você. Mas se você não vier e quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é www.rpengenhariaautomação.com.br. Vale a pena dar uma olhada no trabalho do Rafael, porque ele deu essa entrevista com os olhos brilhando. Isso significa que tem amor pelo que faz. E quem tem amor pelo que faz, sempre faz melhor do que pensa que está fazendo. Exatamente. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, quando quiser e quando puder. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço. Eu sou Cristiane de Rienzo. Estamos aqui na Febrava, na rua I-59, agora com a RP Automação, mas também nessa maratona de entrevistas. Então, vai aí nos acompanhando, que a gente vai trazer outras empresas, outros players interessantes que vão fazer a diferença no seu dia a dia no mundo da refrigeração e do ar-condicionado. Afinal, aqui é informação e inovação onde você e a sua empresa precisam. Acesse.